Nesse anime aqui, o garoto ele não queria ser o herói, não queria ser o vilão. A única coisa que esse menino queria ser era aquele que age nas sombras, vencendo todo mundo, aquele que mostra o verdadeiro poder nas sombras, sem ninguém saber quem é o marginal. Ele não queria ser popular, ele não queria ser visto por ninguém, conhecido por ninguém. Ele queria ser aquele que mostra um grande poder agindo nas sombras. Era o sonho dele desde criança. Aí o que ele fez? Ele começou a malhar pra caramba, aprender vários tipos de artes marciais e ficou forte para um caramba. Mas ele pensou, e aí? E se aparece uma porrada de gente com várias armas me cercando? O que eu faço? Eu vou ter poder pra vencer esse povo? Eu não vou ter poder pra vencer esse povo. E se uma bomba atômica cair em cima de mim? Eu vou ter poder pra sobreviver a ela? Eu não vou ter poder. Então o que eu preciso pra ficar mais forte e poder agir nas sombras e a sobreviver a todas essas coisas? O que? Magia. Ele tem magia? Ele não tem magia. No mundo dele existe magia? Não existe magia. Mas o moleque pesquisou pra caramba, fez várias coisas pra tentar conseguir usar magia. Ele conseguiu? Ele não conseguiu. Tem uma vez que ele tava batendo a cabeça feito doido pra tentar liberar alguma coisa, algum poder misterioso. Aí ele viu uma luz assim, caramba, olha aquela luz ali, era um caminhão. O moleque se jogou lá e o caminhão bateu nele. Aí ele morreu. O moleque morreu por causa de uma besteira que ele viu, achando que era um poder milagroso que tava descendo sobre ele, mas na verdade era um caminhão. Aí o que aconteceu? Ele foi pro Isekai. Aí ele reencarnou em outro mundo lá. Que nesse mundo aqui o pessoal já acostumado a usar magia. E o legal é que o moleque ele nasce aí com todas as memórias da vida passada dele. Então ele pode usar todo o conhecimento que ele adquiriu na outra vida dele aí. Então ele se aperfeiçoa nesse mundo aqui usando magia e o conhecimento que ele adquiriu na vida passada. E ele fica forte para um caramba. Só que tipo assim, ele quer agir nas sombras ainda. Então ele não pode ser muito popular, não pode se destacar muito. Então, na frente de todo mundo, ele age como se fosse um qualquer. Sem se destacar, sem nada assim. Ele não quer ser o mais forte, ele não quer ser nada. Na frente de todo mundo pra não se destacar. Ele só quer agir nas sombras. E nesse mundo ele tem uma irmã que é forte pra caramba, ela se destaca, é orgulho da família. Ele é muito mais forte do que ela. Mas ele faz todo mundo pensar que ele é fraco pra caramba, que não consegue vencer ninguém. E esse é parte do plano do moleque. Então um dia o moleque vai testar o poder dele e as novas armas que ele fez, que é a espada de slime e a roupa de slime. Ele pegou uma porra de slime, mexeu tudinho assim, depois imbuiu magia. E como o slime é o condutor maravilhoso de magia, então ele consegue manipular o slime e fazer ele tomar a forma que ele quiser. Dá pra fazer uma espada, pra fazer uma roupa, é uma coisa maravilhosa isso aqui. E ele sai matando vários ladrões que roubaram os mercadores, até que ele encontra uma gaiola lá. Ele até pensou que era algum prisioneiro ou alguma coisa assim. Quando foi ver, era uma criatura que tava vivo, mas estava em decomposição ao mesmo tempo. Então ele nota que isso na verdade é um possuído. É uma doença misteriosa que faz o corpo da pessoa apodrecer e matar ela no final. Mas ele também viu que tem um poder mágico muito forte saindo dessa criatura. Então ele decide pegar pra ele e começar a testar vários tipos de magia nele. Aí um mês depois, o poder mágico dessa criatura estabilizou por causa dos experimentos mágicos que o moleque tava fazendo nele. E ele voltou à forma anterior, que tinha antes de contrair a doença. E na verdade essa criatura é uma elfa linda pra caramba. E o moleque faz uma apresentação bonita assim pra menina poder seguir ele. E com a apresentação que o moleque faz? Ele inventa uma história lá, porque aí tem um conto de fada, uma historinha lá dizendo que vários heróis inventaram um monstro lá, um demônio, essas coisas assim. Só que é só uma história, não é nada real aqui. Aí o moleque fala pra menina que essa história na verdade é verdadeira. E esse demônio que os heróis enfrentaram jogou uma maldição nos descendentes dos heróis, transformando eles nessa criatura em decomposição que ela era. E ele quebrou a maldição e fez ela voltar à forma anterior. É tudo mentira. E ele diz também que quem distorceu a história para parecer uma história fictícia, para ninguém acreditar que na verdade essa história aconteceu, foi um culto maligno que quer trazer de volta à vida esse demônio que foi derrotado pelos heróis. O moleque tirou o nome do culto de uma garrafa de bebida alcoólica. Ele viu lá o rótulo e disse: o nome do culto vai ser esse aqui. Aí a menina fica com sangue nos olhos, fica com uma raiva desgramada do que fizeram com ela. E ela aceita se juntar à organização deles, que é a Shadow Garden. E diz que quer ir atrás dos descendentes dos heróis para poder fazer a organização deles crescer e botar um fim nesse culto maligno. Aí a menina toma a frente da organização deles e vai atrás de outro pessoal pra chamar pra fazer parte da organização deles. Aí alguns anos se passam, o moleque já tá mais velho e já tem várias garotas na organização. E só tem menina. Na organização do moleque só tem mulher. É tipo um harém dele lá. Só que ele não pega ninguém. E também foi a menina lá que chamou todo mundo. Ela só chamou mulher porque ela quis. Aí um certo dia, a irmã do moleque é sequestrada. Aí fica todo mundo desesperado procurando a menina. Mas o pessoal da organização do moleque já tem uma ideia de onde ela deve estar. Mano, isso daqui tá muito avançado pra ser uma organização simplesinha assim. Aí o moleque perguntou: mano, já tem uma ideia de onde a minha irmã tá? Ela disse: sim, meu senhor, tem aqui, olha aqui no mapa. Ela deve estar por essa área aqui. Aí o moleque, na frente de todo mundo, ele quer bancar o medíocre. Ele não quer chamar atenção, não quer mostrar poder. Mas na frente dos subordinados dele, ele quer ser o cara, ele quer ser o tal, ele quer mostrar aquela aura de líder que sempre tá um passo à frente de todo mundo. Aí ele pega e joga uma faquinha lá no mapa, porque a menina tava em dúvida de onde mais ou menos a menina podia estar presa. Aí ele joga uma faca lá pra querer dar
uma edital, indicar o caminho de onde ele devia procurar lá no mapa. Aí ele pegou e jogou a faquinha lá no mapa. Aí cai numa área lá do mapa. Aí a menina fica olhando com uma cara admirada e surpresa com a sabedoria do cara, porque pelas poucas informações que eles tinham, o moleque acertou o lugar exato de onde ela deve estar. Aí a menina diz: nossa, o senhor é muito sábio, né? Caramba. Aí da cabeça do moleque: caramba, viado, eu errei o local, era pra ter jogado a faquinha um pouquinho mais pra direita. Aí sai todo mundo pra procurar a menina. E não é que era o local certo mesmo, pô. Eles acham a menina lá e vai todo mundo atrás da menina, da organização do moleque, pelo menos. E tipo, mano, essas meninas aqui são fortes para um caramba. Elas saem arregaçando todo mundo, matando todo mundo. Ninguém parou para essas meninas aqui. Até que eles acham o líder deles lá. E assim, não tem aquela mentira lá que o moleque inventou, que tem esse culto maligno aqui, que quer dominar o mundo, essas coisas aqui, que quer trazer de volta a vida, aquele demônio lá. Todo mundo aqui na organização do moleque acredita fielmente que esse culto maligno existe. As meninas chegam lá pro cara, pro líder do pessoal todo e dizem que vão acabar com o culto de onde aquele vagabundo pertence. Aí sabe o que o cara diz? O cara, ele não fica com aquele negócio: do que vocês estão falando, mano? Ele diz assim: como é que vocês sabem do culto? Caramba, viado, o culto existe de verdade. Aquela mentira do moleque acertou em cheio no bagulho que existe de verdade, caramba. O moleque tava mentindo, mas na verdade o culto existe mesmo. Porque se não existisse, o cara ia dizer: rapaz, do que vocês estão falando? Mas o cara falou, perguntou como é que elas estavam sabendo do culto. Aí ele sai numa trocação de porrada, soco e tapa, até que o cara foge. Aí as meninas falam: mano, bora atrás dele, a gente tem que pegar ele. Ela diz: não, minha mano, se acalma aí, por causa que ele vai de encontro com o nosso líder. Nosso líder é sagaz, o cara é forte pra caramba, ele vai conseguir vencer. Ele tá lá embaixo preparado pra poder pegar esse marginal. Aí corta pro moleque. O moleque realmente, ele tava lá embaixo, só que o moleque, ele tava lá preparado pra pegar o cara não tava. O moleque tava perdido, cara, ele se perdeu lá embaixo. Ele pensando: mano, onde é que eu tô, rapaz? Aí tu sabe o que acontece? O moleque tá andando perdido lá embaixo e o vagabundo cair pertinho do moleque. Mano, é muita sorte desse moleque ter achado esse cara de primeira assim. Aí o cara vai se achando, pensando que é o cara que ele vai conseguir vencer o moleque. Mas o moleque é muito overpower. O moleque tá forte pra caramba. E mesmo ele tomando umas pílulas doidas lá, que faz ele ganhar o poder, o moleque consegue derrotar ele com uma facilidade. Aí depois de tudo isso, eles recuperam a irmã do moleque e no outro dia ela vai pra escola. Porque ela não tava muito ferida, é só dar um remédiozinho lá, tudinho, tratar as feridas, vai pro colégio depois. Aí depois disso o moleque fica orgulhoso, fica feliz de o objetivo dele de ter uma organização que funciona nas sombras, tá dando certo. Aí o moleque fala: eu vou botar essas meninas pra trabalhar agora, a gente vai trabalhar nas sombras, como a gente fez naquele dia lá, pra salvar minha maninha. Aí chega a menina lá, a Elf, que é a líder das meninas lá, que depois do moleque a líder é ela. E diz assim: olha, mano, a gente vai pegar o beco, viu? A gente vai embora. Aí o moleque: o quê? Mas elas estavam dizendo isso? Não é que na verdade elas iam embora de verdade, elas só iam se espalhar pra poder investigar melhor esse culto maligno, já que elas acharam um vagabundo que pertencia a esse culto, então elas querem investigar mais a fundo isso, hein? Então elas tiveram que partir, deixar o moleque sozinho. Só que na cabeça do moleque, o moleque pensou assim: caramba, elas cansaram de brincar de organização assim, bonitinho, caçando esse culto maligno. Elas devem ter enjoado, por isso que elas foram se embora. Na cabeça do moleque, ele acha que as meninas sabem que isso é tudo bagunça, que é tudo mentira, que é tudo uma historinha. Ele não acha que as meninas estão levando esse bagulho a sério. O moleque, ele completa 15 anos. Aí já se passaram alguns anos desde que as meninas foram embora. O moleque passou esse tempo todinho sem ter notícias delas. Aí ele então, ele vai pro colégio que a irmã dele havia ido no vídeo passado, que tem que ter 15 anos pra poder entrar nesse colégio, que é tipo como se fosse um ensino médio aqui. E aí nesse colégio, o moleque, ele quer manter aquele mesmo ritmo, não chamar atenção pra poder agir nas sombras. Ele quer ser um figurante na história. Ele até diz assim: olha, eu quero me misturar com os figurantes, com os personagens secundários. Ele fala isso mesmo, ele chama o pessoal de personagem secundário. O pessoal que é mais importante assim na escola, ele chama de personagem principal. Aí desses aí ele quer manter distância, ele só quer se manter perto dos figurantes. Aí ele faz amizade com dois garotos assim que ele considera como personagens secundários, figurantes na história. Aí um certo dia, eles fazem uma aposta: quem tirar a nota mais baixa na prova vai ter que se declarar pra menina mais popular da escola. Aquela lá que todo mundo se declara e ela rejeita todo mundo direto. Aí então, quem tirasse a nota mais baixa ia ter que se declarar pra ela e ser humilhado, porque com certeza ela ia rejeitar um marginal. Aí o que acontece? Um moleque, ele tira a nota mais baixa dos três. Aí ele vai lá e vai ter que confessar o amor dele por ela e ser rejeitado. Ele tá achando isso ruim? Ele não tá achando isso ruim, cara. Sabe por quê? Porque ele gosta. O moleque gosta de fazer coisas que personagens secundários fazem. Tipo, é a diversão dele, tipo, ficar fingindo. Ele é um ator maravilhoso, esse moleque aqui. Aí ele chega lá e vai se confessar pra menina. E como é que ele se confessa? Ele se confessa do jeito mais vergonhoso e tímido que ele pode achar que o figurante faria. Mano, esse moleque aqui mereceu o Oscar. Olha o jeito que esse moleque fala com a menina.
E ele tava querendo que a menina rejeitasse logo ele pra ele poder ir embora com os colegas dele. Aí tu sabe o que acontece? Tu sabe o que acontece, mano? A menina aceita, caramba. A menina vê esse pedido de namoro e ainda aceita. Como isso é possível, caramba? A menina aceitou o pedido de namoro dele. O menino se declarou pra ela desse jeito aqui, vergonhoso, tímido, humilhante. E ainda ela aceita. Fica todo mundo surpreso. Até o moleque fica surpreso. E aí todo mundo na escola fica sabendo que eles estão namorando porque a menina quer ir ficar perto dele, quer almoçar perto dele. É fofo demais isso aqui. O moleque tá lá com os colegas dele. Aí chega a menina mais popular da escola e senta do ladinho deles pra almoçar. Olha que coisa fofa. Mano, isso aqui é fofo para um caramba. E o moleque tá achando isso bom? O moleque não tá achando isso bom porque ele quer ficar anônimo. Ele quer ficar no anonimato, caramba. Aí ele fica namorando com a menina mais popular da escola. Ele vai ficar no anonimato assim? Não, ele vai ficar em evidência pra todo mundo. E todo mundo fica lá perguntando: quem é esse marginal que tá namorando com a menina? O plano do moleque em ficar em anonimato tava em tão bom que ninguém nem conhecia ele. Aí um tempo depois o moleque descobre por que ela aceitou o pedido de namoro dele. Sabe por quê? É porque ela tá prometida e noivada pra um marginal da nobreza de classe alta. E ela não quer casar com o cara, porque o cara é muito mais velho que ela. E ela também não gosta do cara. E ela sabe que todo mundo que não tem nenhum defeito, que não mostra assim nenhum defeito aparente, no fundo, mas no fundo é um mau caráter safado. Todo mundo que quer fingir ser um perfeitinho assim é um nojento, safado, mau caráter, duas caras. Então ela sabe que o cara é isso e por isso que ela não quer se casar com ele. Então ela procurou alguém da nobreza de classe baixa, mas de classe baixa mesmo, pra ela conseguir manipular essa pessoa e essa pessoa ser o namorado de mentirinha dela. Porque ela pensa que se o cara ver que ela tá namorando alguém, vai desistir do noivado. E por isso que ela arranjou esse namoro de mentirinha com o moleque. E por isso que ela aceitou aquela declaração vergonhosa. Aí depois de saber disso, ninguém ia aceitar namorar com ela, né? Esse o cara que tem o mínimo de autoestima, ele não ia aceitar o namoro de mentirinha assim. E o moleque, ele mostra que ele não tá interessado. Então ela começa a ameaçar ele, porque ela foi lá com os colegas do moleque e descobriu que o moleque se declarou pra ela por causa de uma aposta. E ela ameaçou o moleque contar pra todo mundo que ele se declarou pra ela só por causa de uma aposta. Então ele ia ficar sendo mal visto por todo mundo. E o moleque acha isso ruim porque ele não quer ficar em evidência assim, ele quer ficar no anonimato. O moleque tá sofrendo pra conseguir ficar no anonimato porque ninguém deixa. Aí a menina oferece dinheiro pra ele. Aí o moleque pensa assim: rapá, tu pensa que eu tenho cara de alguém que pode ser manipulado por dinheiro, cara? Olha bem pra minha cara. Tu acha que eu posso ser manipulado por dinheiro? Aí a menina disse: eu acho sim. E o moleque disse: tá achando certo, minha querida? Aí ficou desse jeito. O moleque aceitou ser o namorado de mentirinha dela, contanto que ela pagasse. Já que com a mesada que o moleque ganhava, ele não tinha como bancar a organização dele agindo nas sombras. Mas aí passa 2 semanas e nada do cara desistir do noivado com ela. E um certo dia eles estão conversando e a menina começa a falar pra ele que ela detesta o estilo de luta dela com a espada, porque é simples demais e ela não consegue inovar em nada, e todo mundo fica debochando dela porque o estilo dela é o básico do básico e ela não consegue melhorar nem incrementar nada assim, igual a irmã dela. Aí o moleque disse que isso é besteira, que ele gosta do estilo dela. Aí ela fica com raiva, porque ela acha que o moleque tá debochando dela, já que todo mundo debocha dela por causa do estilo dela ser tão básico. Então ela acha que o moleque tá debochando. Aí ela fica com raiva dele e se despede. Aí o moleque deixa ela embora e ele foi embora pra casa sozinho. Só que aí no outro dia, tem um marginal lá que é metido a perfeitinho, que não mostra nenhum defeito, tá lá esperando ele na frente da escola com os outros mano dele. Aí ele pensa: pô, mano, deu merda aqui, né? Aí o cara vai lá e chega e fala com o moleque sobre um problema que aconteceu com a menina. Qual é o problema? A menina, depois que ele se despediu dela, sumiu. Ela desapareceu. Ela não foi vista por mais ninguém. A última pessoa que viu ela foi ele. Ela não foi pra casa nem canto nenhum. Ela desapareceu. Então tá todo mundo procurando ela. E o suspeito é o moleque. O moleque tá sendo suspeito. Aí eles levam o moleque e começam a torturar ele, pra saber onde é que a menina tá. Aí depois de ser torturado por algumas horas, o moleque é liberado. Mas deixaram 2 homens seguindo ele pra ter certeza que ele era inocente mesmo. Aí ele encontra uma colega dele, da organização dele, a Shadow Garden. Aí ela se livra dos 2 caras lá e depois vai encontrar ele no quarto dele. Mano, essa menina tá querendo pegar esse moleque. Essa menina tá querendo esse moleque. Aí ela explica que a organização dele já tá sabendo de tudo, já tá procurando a menina, e que na verdade a menina foi sequestrada pelo culto maligno, que como ela é uma princesa, o sangue dela tem a maior concentração de sangue dos heróis. Então eles querem usar esse sangue pra poder trazer de volta à vida aquele demônio que os heróis derrotaram. O moleque ainda acha que elas estão levando isso tudo na brincadeira, que elas não estão levando isso a sério. Ele acha que desde aquela época de quando elas
foram-se embora e deixaram ele sozinho. Elas estão seguindo com suas vidas, mas de vez em quando elas se reúnem pra poder brincar com ele de organização. Bonitinho assim, só porque ele gosta. É isso que passa na cabeça dele. Aí a menina avisa que quando tudo estiver pronto, outra menina da organização vai chegar lá e avisar ele pra ele poder agir. Ela vai se embora. Aí o moleque sabe que a menina vai chegar e ele prepara o quarto de... Não tem aquele dinheiro que ele tava pegando da menina? Ele tava tão desesperado pra juntar dinheiro pra poder manter a organização dele e agir nas sombras. Mas não era isso, na verdade. É pra organização assim, só que era pra outra coisa. O cara, ele queria aquele dinheiro só pra enfeitar a porcaria do quarto, pra ele poder brincar e fazer aquela encenação de mestre misterioso, de líder supremo pras meninas. É só pra isso que ele queria o dinheiro. Ele se diverte muito. Ele se diverte pra caramba, fingindo ser um figurante qualquer e também se diverte na frente das meninas, dando uma de líder supremo misterioso que tá sempre um passo à frente de todo mundo. Essa é a diversão do moleque. Aí chega a menina lá, a menina fica impressionada pra caramba quando vê aquele quarto lá e o moleque de costa bebendo vinho. Todo mundo da organização tem um carinho especial pra esse moleque e uma admiração extrema por ele também, porque na cabeça delas ele é sábio pra caramba, inteligente, forte e tá sempre um passo à frente de todo mundo. Aí a menina avisa ele que já tá tudo pronto pra agir e eles reuniram todo mundo da organização que tava disponível no momento na capital real e que eram 114. Aí o moleque fala 114. Aí a menina fica pensando, pô, ele deve ter pensado que é muito pouco, né? Caramba. E ela, desculpe, meu senhor, foi só o que a gente conseguiu, a gente não conseguiu achar mais gente não na capital, era só esse pessoal mesmo que tava pronto lá. Aí o cara falou, vocês contrataram estagiários? Foi. Ela, o quê? Aí o moleque, o quê? Não, ele ficou surpreso porque ela conseguiu arranjar tanta gente assim, 114. Como é que eles acharam 114, mano? Na organização tinha tudo isso mesmo? Aí pra disfarçar o moleque disse, não importa, vamos seguir com o plano. Aí o pessoal começa a agir. E não tem a menina foi sequestrada mesmo por esse pessoal do culto maligno que quer trazer de volta a vida aquele demônio. Tem até um cientista louco, esse bicho aqui, deve ser perturbado da cabeça, deve ter algum problema, que tá tirando o sangue dela doidada aqui, tá quase deixando a menina sem sangue, ela vai morrer desse jeito. E ele diz que o sangue dela pode trazer de volta a vida aquele demônio lá que os heróis derrotaram. E que tudo isso que ele tá fazendo é um experimento pra ele tentar chegar nesse objetivo. Tem até uma menina deformada ali atrás, que foi um experimento falho dele também. E quando ele vê que o pessoal do culto tá tudo morrendo, porque o pessoal da organização do moleque lá, Shadow Garden, tá matando a galera, ele fica desesperado e pega o sangue da menina e injeta na outra lá, no experimento que deu errado. Aí ela vira um monstro gigante e mata ele e salva a menina, porque ela gostou da menina e se simpatizou com a menina. Aí a menina foge. Só que quando ela tá fugindo, ela encontra lá o marginal. Não tem aquele marginal safado que é o noivo dela? Ela tinha razão em não gostar dele, porque todo mundo que quer bancar o perfeitinho, que não mostra nenhum defeito, é um safado marginal lá no fundo. E ele é. Porque quem tava bancando os experimentos do cientista doido lá era esse corno aqui. Aí ele fala que quer chegar no nível alto de cavaleiro nesse culto maligno e por isso que ele tá fazendo tudo isso. Aí a menina fica com raiva, vai lá pra cima dele. Só que ele é mais forte que ela e ela também não é páreo pra ele. Aí o moleque chega. Mano, essa entrada desse moleque aqui, ele chega andando com uma tranquilidade. Aí ele diz, olha um bichão vestido de preto puro. Nossa, top, né? Mano, eu vou te arregaçar na porrada. Aí ele sai trocando soco lá. Só que não teve soco, é só na espada mesmo. Só que o moleque, ele é muito superior ao cara. Ele tava vencendo ele na moleza. Aí o cara fica com raiva e toma aquelas pílulas lá pra ficar mais forte. Lembra do outro vídeo que o cara lá também tomou mais pílulas? Ele toma essas mesmas pílulas pra ficar mais forte. Aí ele fica se achando, dizendo que é poderoso, que é muito forte, que é isso, que é aquilo. Aí o moleque fica incomodado com isso. Ele, mano, tu não é nem forte, caramba. Tu tava dizendo que tu é forte, mas tu não é forte de verdade. Mano, eu vou te mostrar o que é poder de verdade. Aí ele joga uma magia, mano. Essa cena aqui é top pra caramba. Olha isso aqui. Arrepiou o cabelo dos meus braços tudinho, mano. Top demais. Só que esse ataque que o moleque joga é forte pra caramba. Faz uma cratera lá no meio da cidade. Aí a menina fica admirada com ele porque ele é forte pra caramba e tem um estilo de luta simples, igual o dela. O basicão do basicão, mais forte pra caramba. Aí ela fica admirada com aquilo e começa a gostar do estilo de luta dela. E não tem um monstro, aquele lá da menina que se transformou, ficou grande pra caramba. Então ela tá na cidade destruindo tudo. Aí chega a menina lá da organização do moleque, que foi aquela primeira menina que ele conseguiu salvar. E com um golpe só, derrota ela. Coitada, dá uma pena da menina. Porque era só uma menina inocente que foi transformada no monstro. Aí ela fala pra irmã da menina que a irmã da menina tava lá. A irmã da menina era forte pra caramba e tava lá no meio tentando derrotar ela. A elfa fala, nós somos a Shadow Garden. Aí ela apresenta a organização. Agora todo mundo tá sabendo o nome da organização que age nas sombras pra destruir as sombras. Aí um tempo depois, a menina vai lá falar com o moleque. Aí ela vai agradecer o moleque, porque no outro dia, o moleque elogiou o estilo de luta dela e disse que gosta bastante do estilo dela. Então ela fala lá pro moleque que como o noivo dela morreu, eles não precisavam mais fingir ser namorados, mas ela queria continuar com o relacionamento. E ela perguntou
perguntou se o moleque gostaria de continuar sendo o namorado dela. O moleque aceitou. O moleque recusou na hora, caramba, porque o moleque não quer ficar em evidência tanto assim namorando uma menina popular como ela, já que ela faz parte da realeza. A menina aceitou esse de boa. A menina não aceitou esse de boa. Ela mete a espada no moleque e espalha sangue na parede lá. Só que o moleque não morreu, porque o moleque é forte pra caramba. Aí o moleque sai andando pela escola e todo ensanguentado e vê uma menina lá caindo. Ele vai tentar ajudar a menina. Só que ele tá todo cheio de sangue. E a menina olha aquilo, caramba, viado. O pessoal vai lá nos escombros daquela cratera que o moleque deixou com o ataque dele. E eles acham um artefato misterioso que eles não sabem pra que serve. Mas eles têm certeza que pertence àquele culto maligno. Aí então a menina, que é a irmã da princesa lá, pede pra pessoa mais inteligente do reino pra poder pesquisar esse bagulho e saber pra que isso serve. Aí quem é a pessoa mais inteligente do reino? É um cientista famoso de 50 e poucos anos? É um pesquisador? É uma professora de alguma faculdade famosa? Não, é uma aluna da idade do moleque, deve ter uns 15, 16 anos. É a pessoa mais inteligente do reino. E ela que ficou encarregada de pesquisar esse artefato misterioso e saber pra que ele serve. Enquanto isso, lá com o moleque e os amigos dele estão querendo comprar chocolate pra poder entregar pras meninas que eles estão afim e tentar conseguir alguma coisa com elas, pelo menos conseguir namorar. Já que o moleque conseguiu namorar por 2 semanas, eles também estão determinados a querer namorar com alguém. Aí os moleques se juntam e vão lá numa loja famosa por vender chocolate, já que não vende chocolate em lugar nenhum. Aí é o único lugar que vende chocolate. E nesse mundo, chocolate é considerado algo de classe alta. Algo muito bom e caro que vende aí, que é popular pra caramba entre o pessoal da nobreza. E o moleque fica curioso com aquilo, porque chocolate é uma comida do mundo dele. E achar chocolate nesse mundo aí deixou o moleque curioso. Aí por isso que ele aceitou ir com os moleques comprar chocolate pra entregar pras meninas que eles estão afim. Só que como é um negócio muito popular aí, tem gente rica, tem os nobres tudinho numa fila gigantesca pra poder comprar essa bagaça antes que acabe. Aí os moleques vão pro final da fila. Aí do nada, enquanto eles estão esperando na fila, aparece uma menina lá que é funcionária da loja e chama o moleque pra fazer uma pesquisa dentro da loja. Os colegas do menino ficam interessados em ir também, mas ela só chamou o moleque, então só o moleque pode ir. Aí o moleque vai lá. Aí o moleque vê a loja e vê como aquilo tudo é parecido com as coisas do mundo dele, que são semelhantes pra caramba e que tudo lá parece ser bem caro, de alto nível assim. E o moleque impressionado com aquilo vai seguindo a menina até chegar numa porta lá onde ele descobre que tudo aquilo na verdade foi feito e organizado por uma menina da organização dele. Aquilo tudo é da organização, é tudo uma fachada pra poder manter o posto da organização naquela cidade. E essa menina aqui foi ela que planejou tudo, que organizou tudo, que fez tudo isso aqui crescer do zero. E o moleque fica impressionado com aquilo, porque a menina aprendeu a fazer chocolate com as historinhas que ele contava da vida dele. Ele falou pra ela como fazer chocolate, tudo, e ela guardou todas essas informações e construiu do nada uma loja de burguês safado famosa na cidade. O moleque fica se sentindo um merda com isso, porque a menina usou as poucas informações que ele tinha e fez isso tudo, fez dinheiro pra caramba. A menina fez muito dinheiro com isso daqui. A loja dela lucra pra caramba todo dia. A menina é um gênio do empreendedorismo. Aí ela mostra o dinheiro que a loja conseguiu arrecadar e diz que tudo aquilo ali tá à disposição pra ser usado pela organização. Mano, o moleque tava sendo namorado de aluguel pra uma menina pra conseguir dinheiro, enquanto essa daqui tava conseguindo muito mais dinheiro do que ele poderia conseguir desse jeito. Uma loja que ela construiu no centro da cidade. Aí ela vai lá e dá chocolate de graça pra ele. Para o chefe dela, né? Tinha que dar chocolate de graça. Aí o moleque pega o chocolate e vai-se embora com os colegas dele. Só que aí é o seguinte, tem um toque de recolher nesse negócio. Aí eles têm que chegar em casa antes do toque de recolher. Aí ele sai correndo e desesperado. Aí o moleque tava sabendo dos boatos, que tava acontecendo os assassinatos no meio da cidade. E ele imagina que deve ter sido a menina lá, porque ele viu como a bicha é sanguinária lá, que largou-lhe a espada nele, espalhou sangue pra tu quanto é canto. Aí ele pensa, pô, essa bicha daqui é psicopata, ela pode estar querendo matar a gente pela cidade. Então deve ter sido ela mesmo. Ele escuta lá uns barulhos de espada, ele pensa assim, pô, deve ser ela ali, ó. Vou lá investigar. Só que ele não pode sair assim pra investigar, porque o moleque lá tem que chegar em casa antes do toque de recolher. E ele não poderia dizer, olha, eu vou ali ver o possível assassinato que deve estar acontecendo. Vamos embora sem mim. Ele não podia falar isso. Então o que o moleque pensa pra poder falar pros colegas dele? É pros colegas dele ir embora e deixar ele em paz pra investigar os negócios lá. O que eles falam? Mano, o moleque diz que tá se cagando nas calças, que não tá aguentando mais e vai fazer ali no beco. Vai lá fazer o número 2 porque não tá conseguindo se aguentar mais. E o moleque pensa assim, pô, mano, cara, sério mesmo que tu vai fazer isso? Aí fica aquele clima de drama assim, eles falam, não, mano, a gente vai embora, mas nunca vamos esquecer de ti e nunca vamos falar isso pra ninguém. E ele sai chorando como se estivesse deixando o amigo pra morrer e vão correndo. Aí o moleque fica sério de novo e vai ver o possível assassinato que deve estar acontecendo. E na verdade, o que era? Era um filho de uma égua que tava dizendo que pertencia à organização dele, a Shadow Guard. Era um safado que tava fingindo ser da organização dele e tava saindo matando o pessoal no meio da cidade pra poder chamar a atenção da organização dele e fazer a organização dele sair das sombras e ir atrás deles. Aí a menina chegou na hora e tava impedindo ele de matar o outro lá. Aí o cara lá diz que ele é da Shadow Guard. Aí o moleque chega lá com aquela postura de líder misterioso, imponente, e
diz que ele que pertence a Shadow Garden de verdade e vai meter o cacete nele. Só que os marginal fogem. Aí ele vai atrás também. Aí quando ele alcança o pessoal lá, uma menina da organização dele diz que vai cuidar de tudo, que ele não precisa se preocupar, que ele já pode ir embora, que ela vai cuidar de tudo sozinha lá. Aí o moleque vai lá, deixa tudo na mão dela e vai se embora. Aí no dia seguinte o moleque tá indo pra escola lá com os colegas dele, com o chocolate lá. E os safados, eles espalharam pra todo mundo, tava todo mundo zombando do moleque lá, que ele fez o número 2 lá no B. Os safados caguetaram ele e falaram pra todo mundo. Aí eles começam com o esquema deles: pegar o chocolate e se declarar pra menina que eles gostam. Já que chocolate é um negócio tão valioso, então eles vão usar isso pra poder se declarar pra menina que eles gostam. Aí primeiro esse animal aqui, ele vai lá e se declara pra menina e fala lá e dá o chocolate. Só que tipo assim, a menina tem namorado, caramba. Além de levar-lhe uma surra do namorado dela, ele perdeu o chocolate porque a menina ficou com o chocolate e o namorado desceu ele na porrada. E o outro aqui tava se gabando porque ele conhece tudo sobre a garota que ele gosta. Pega o chocolate e vai lá e se declara pra ela. Só que a menina fica gritando, dizendo que ele é um stalker. Aí esse filho de uma égua sabe tudo sobre ela porque ele fica espionando ela. Aí só sobrou o moleque, que o moleque fez o chocolate dele. Deu pra primeira garota que ele achou. E qual foi a primeira garota que ele achou? A menina que viu ele ensanguentado naquela hora lá. Ele vai lá e diz: toma aí, pega aí, pega aí. E foi-se embora. Ela vai lá e conta pro papai dela. Aí o pai dela vai lá e fala pra menina que ela tem que dar uma resposta pro moleque, já que o moleque se declarou confessando o amor dele por ela. Porque eles acham que o moleque tava se declarando confessando o amor. Aí no outro dia, essa mesma menina se encontra com ele na escola, porque ela tá fingindo ser uma estudante. Aí ela vai lá e explica a situação pra ele. É que assim, aquele pessoal do culto maligno tá sequestrando várias pessoas e fazendo lavagem cerebral neles, pra eles acreditarem que eles pertencem a uma organização chamada Shadow Garden, que é a organização deles. Tudo isso pra poder fazer a organização sair das sombras e ir atrás deles. É tudo pra chamar a atenção deles. E a menina tá explicando isso pra ele, só que ele tava preocupado em escutar. Ele não tá preocupado em escutar. O que ele tava preocupado? Ele tava preocupado com o negócio lá que os colegas dele escreveram ele num torneio do colégio lá. Um torneio de esgrima que vai acontecer lá. Ele tá mais preocupado com isso. Ele tava falando sobre o torneio e a menina achando que ele tava falando com ela sobre esse caso aí. Só que ele não tá ligando muito pra esse caso aí do culto maligno porque ele sabe que esse culto não existe. Todo mundo acredita que a porcaria desse culto existe. Só ele que não tá acreditando, porque ele inventou. Então ele tava mais preocupado com o torneio. E ele falando sobre o torneio e a menina achando que ele tava falando com ela sobre o culto. Então ele se despede dela e fala um negócio que ele tem 24 habilidades, mas ele precisa de um dobro pra conseguir o objetivo dele. Aí a menina tava achando que ele tava falando sobre o culto maligno. E ela disse: nossa, a sabedoria das sombras é um bagulho misterioso. Aí chega no dia da competição do torneio e o moleque tá todo animado porque quem vai enfrentar ele é a presidente do conselho estudantil, que também é uma princesa de um reino de sei lá da onde. A menina é famosa pra caramba no colégio e também é conhecida como a mais forte de lá. E o moleque tá todo animado porque ela que vai enfrentar ele. Aí o juiz dá início à partida e os dois saem numa velocidade grande pra cima do outro. E tudo lá parecia que tava em câmera lenta pro moleque. Aí olhando assim, parece que o moleque vai mostrar todo o potencial dele e vencer a menina rapidinho. Só que o que acontece? O moleque ele puxa um bagulho assim, vermelho, joga na boca e deixa a menina acertar ele. Ele voa, rodopia, cai, cospe sangue, mas ele cospe sangue pra caramba. Só que não era sangue, era aquele bagulho vermelho que ele jogou na boca. Ele cospe o sangue pra caramba e o pessoal pensa: caramba, viado, a menina quase matou o moleque. Aí o juiz ia dar a vitória pra menina. Aí ele grita lá dizendo que não perdeu ainda, que consegue ainda lutar. Aí a menina fica admirada com a determinação dele e vai pra cima do moleque de novo. Não tem aquelas habilidades que o moleque disse? Que ele tinha 24 habilidades, mas precisava de o dobro disso. Era habilidade de luta? Não era habilidade de luta. O que era essa porcaria que o moleque tava falando? Era habilidade de figurante que esse filho de uma égua tem. Não era habilidade de luta, é habilidade de ser figurante. Esse filho de uma égua não tá lutando a sério, ele tá fingindo, se divertindo ser um figurante. Mano, dá uma raiva desse filho da mãe. Aí o filho da mãe tá se divertindo, fingindo ser um figurante. Aí fica repetindo aquilo tudo. A menina bate, faz uma estratégia diferente de como cair, depois se levanta com uma determinação extrema, aí cai de novo de um jeito diferente, que essa é a habilidade do moleque, o jeito de ser derrotado. Aí quando a menina fica admirada porque o moleque já se levantou uma porrada de vezes, ela pensa assim: não, eu vou respeitar o moleque, agora eu vou com tudo pra cima dele. Aí ela ia ativar uma habilidade pra ir pra cima do moleque, pra botar ele no chão de verdade, pra quase matar ele. Aí o juiz vendo isso, ele dá a vitória pra menina. Aí o moleque fica indignado. O moleque fica indignado porque ele não conseguiu usar todas as 48 habilidades que ele tinha. Ele tinha 33 habilidades ainda que faltava usar com ela. Habilidade figurante. Aí o moleque tinha que andar todo enfaixado pela escola porque a menina acertou ele uma porrada de vezes. Não seria normal o moleque aparecer tudo bem lá. Mas ele tava bem. A menina não machucou ele de verdade. Não conseguiu machucar ele de verdade. Mas ele tinha que fingir que tava machucado com essa porrada de faixa nele. Aí a menina chama ele pra conversar. Não tem aquela menina lá pra que ele deu o chocolate? Então a menina chama ele pra conversar toda tímida assim. E ele perguntando: mano, quem é essa menina? Aí a menina vai lá, fala que não costuma assistir esse tipo de competição, mas assistiu esse tipo de competição só porque ele quem tava participando. E o moleque perguntou: mano, quem é essa menina? Aí ela pega e dá de presente uns biscoitinhos que ela fez. Aí ela pergunta pra ele: mano, tu quer ser meu amigo? Só que é aquele tipo de amigo com segundas intenções, né? Aí ele vai lá e aceita. Aí ela fica toda alegre e fala pro pai dela que o moleque aceitou. O pai da menina tava aí perto. O pai da menina tava aí do lado. Mano, a menina foi se declarar pro cara. Não era
a declaração. É mais um negócio de pedir pra ela ser amigo. E o pai da menina tava junto. Aí o moleque reconhece o pai dela, que é o diretor assistente da Academia de Ciência. É um cara importante pra caramba. Ele tinha que se manter distante, porque se ele quiser se manter no anonimato e não se destacar, ele tem que se manter longe de gente importante. E esse cara é importante pra caramba. E a filha dele tá interessada nele. Aí complica tudo pro moleque. Aí depois de tudo isso, quando a menina tá sozinha lá no canto dela, aí ela lembra de um negócio. O moleque e aquela menina lá, a princesa, eles estavam namorando. E ela tava pensando, curiosa, se eles estavam namorando ainda, porque ela tá interessada em dar uns pega no moleque. O que ela fez? Ela foi lá com a menina pra conversar. Aí a menina diz que não, que eles já terminaram, que eles não tem mais nada entre eles. Aí a menina fica toda alegre, toda animada, e a outra ficou toda enciumada, quase quebrando a xícara, com ciúme do caramba de escutar ela falando que tava animada em conhecer o moleque. Mano, essa menina tá querendo pegar o moleque também, só que ela não quer admitir. Aí um tempo depois na escola, o moleque tá lá com os colegas dele, tudo normal, um dia de aula normal. Aí aparece lá aquela menina lá, presidente do conselho estudantil, com que o moleque tava lutando. Ela aparece lá pra explicar uns negócios da escola, de eleições do conselho estudantil. Esse negócio tudo que ninguém tá interessado em saber. Aí ela tá falando e o moleque tá brincando com a bolinha de slime dele, mexendo assim. Aí do nada aparece um pessoal do culto maligno que tá infiltrado na escola e joga uma barreira mágica que cancela a magia de todo mundo, menos do pessoal do culto. O pessoal do culto pode usar magia à vontade. Aí quando eles lançam essa barreira, o moleque ele nota que o slime que ele tava brincando lá de imbuir magia, do nada parou de funcionar. O moleque não tava conseguindo usar magia normalmente. Aí de repente o pessoal do culto entra na porta lá, rendendo todo mundo. Mas a menina, a presidente do conselho estudantil, não se amedronta com isso. Então ela vai pra cima deles pra poder meter o cacete de todo mundo. Só que tem um negócio, ela não consegue usar magia por causa da barreira mágica. Mas o cara lá consegue usar magia normalmente. Então ele vence ela. Então ele ia dar um ataque mortal nela pra poder usar ela como exemplo e fazer todo mundo se render também. Matar ela e render todo mundo. Só que na hora que o moleque tava fazendo isso, o menino lá se joga na frente. E o ataque pega nele em cheio. E ele cai no chão com bastante sangue saindo dele. Aí a menina lá do conselho estudantil fica triste pra caramba porque ela tem um respeito enorme por esse moleque, por causa da força de vontade que ele mostrou na luta contra ela. Aí ela aceita se render e todo mundo da sala vai lá. E esse culto maligno conseguiu render a escola todinha. A escola já tava toda sob controle deles e ninguém conseguia se aproximar por causa da porcaria da barreira mágica que cancela a magia. Então ninguém conseguiria usar magia. E a pessoa que entrasse lá só ia servir só pra morrer mesmo, porque o pessoal do culto consegue usar magia normalmente lá dentro. E o moleque morreu? Este safado, este fila de uma égua, não morreu. Sabe o que ele fez? Ele usou uma das técnicas dele de personagem secundário pra fingir a morte dele. Usou uns fios de magia lá fininho pra caramba, botou no coração dele, fez o coração dele parar de bater e usou magia pra poder fazer o sangue dele circular normalmente no cérebro. Então mesmo com o coração parado ele não ia morrer, porque o sangue tava indo pro cérebro. Mas como é que o moleque conseguiu usar magia dentro da barreira? É porque assim, não pode usar magia muito forte. Até um certo tipo de magia não pode usar, mas tipos de magia mais fraca ele consegue usar normalmente. E como esse bagulho todo que ele fez não requer uma grande quantidade de magia, então ele conseguiu fazer de boa. E o pessoal da organização dele já tá sabendo de tudo e tá se preparando pra poder ajudar ele. E ele também tá se preparando pra poder enfrentar esse pessoal na escola, mas sem revelar a verdadeira identidade dele. O moleque ele tá se preparando pra enfrentar o pessoal que invadiu a escola. E a organização dele também tá preparada lá pra poder invadir e ajudar o moleque. Só que a gente não pode fazer isso ainda, porque tem uma barreira mágica que tá impedindo o pessoal de usar magia. E aí o que o moleque faz? O moleque fica olhando aquilo, vendo a situação, vê o pessoal bonitinho ali, tudo organizado, que invadiu a escola. E outra galera lá que tá querendo entrar na escola pra poder expulsar esse povo. Só que ele não pode fazer isso por causa da barreira mágica. Aí o que o moleque faz? O moleque ele fica com raiva do pessoal, ele fica indignado com a situação, ele fica com medo da situação. Não, o que acontece? O moleque ele gosta da situação, caramba. Ele gosta do que tá acontecendo lá. Ele olha maravilhado pra situação porque ele sempre quis viver esse tipo de situação. Ficar numa escola sendo invadida como um personagem secundário qualquer lá no meio do desespero. O moleque acha tudo isso lindo. Ele vê a organização do pessoal. Nossa, o pessoal tá bem organizado, né, cara? Esse povo é top, ó. Já posso riscar isso da minha lista de desejos pra vida. O moleque fica feliz pra caramba porque ele tá participando dessa situação toda. Só que, tipo assim, o moleque ele fica indignado com uma coisa. Ele fica extremamente indignado com um negócio lá. O que que é? O pessoal do culto maligno que invadiu a escola tá usando preto. E ele sabe que isso não é chique, caramba. A gente usa preto, a gente não usa preto de dia numa invasão, caramba. A gente usa preto de noite. A gente não usa preto de dia numa invasão. E ele fica indignado porque o pessoal não tem senso de estética. E ele tem senso de estética. E ele vai impedir o pessoal agora usar as habilidades dele pra botar esse povo pra fora da escola? Não. Por quê? Porque ele tem senso de estética. E ele sabe também que tudo fica melhor quando o personagem principal chega no meio da noite, no clímax da aventura, do nada, pra
impedir o vilão de concretizar o plano dele. Então ele vai esperar de noite. E também porque ele usa preto. Não pode usar preto de dia assim, porque não tem graça. Tem que usar preto de noite e agir à noite nas sombras, como o Batman. Então ele vai esperar anoitecer pra poder agir de verdade e impedir esse povo. Aí pra passar o tempo enquanto não anoitece, ele vai brincar de sniper, vai tirando o pessoal lá. First Blood, Double Kill, Triple Kill, Mega Kill. Aí ele também vê um negócio que chama a atenção dele. O que que é? É uma menina de cabelo rosa andando pela escola normalmente, só que a bicha é abestada e vai acabar sendo pega por alguém do culto maligno. Aí ele vê aquilo e atira no cara lá pra poder salvar ela. Aí ele vê quem é. É aquela menina que ofereceu o biscoitinho pra ele, que tá interessada nele, que é a menina mais inteligente do colégio, que foi encarregada de decifrar e saber pra que serve esse artefato que acharam na cratera antes. Aí tipo assim, essa menina é muito inteligente, é inteligente pra caramba. Só que ela também é tapada. É muito abestada essa menina aqui. Ela sai com uma sandália que faz muito barulho e tenta se esconder do pessoal. Só que aí o jeito que ela se esconde, mano, ela tá pedindo pra ser pega. Aí o moleque, pra não deixar ela morrer, ele vai lá e mata o pessoal que tenta pegar ela. E a menina fica achando que ela tá se safando por conta própria porque ela tá sendo muito cuidadosa. E o moleque matando o pessoal escondido sem ela ver. E mano, o cara mata o pessoal e deixa o corpo deles pendurado desse jeito assim. Eu, caramba, velho. E a menina tá tentando fugir aí porque antes do menino achar ela, um assassino foi mandado pra poder matar ela e recuperar aquele artefato que ela tava estudando. Aí ela tinha 2 guardas lá. Os 2 guardas morrem. E o cara vai atrás dela depois. E por isso que ela tá andando pela escola sozinha. Aí o moleque se cansa de defender ela sem deixar ela saber que ela tava sendo defendida, porque ele tava matando todo mundo antes que alguém tentasse alguma coisa contra ela. Ele vai lá e se junta com ela e vão pra onde ela tá querendo ir. Ela tá querendo ir pra um lugar lá pra tentar ativar o artefato. Porque ela descobriu que esse artefato, na verdade, é um controlador de um objeto mágico que tem a capacidade de lançar uma barreira mágica que cancela a energia de todo mundo, que é o que o cara lá usou. E ela diz pro moleque que ela pode ativar esse artefato e cancelar a barreira mágica se ela juntar o artefato mais o objeto mágico que tá lá com o pessoal do culto maligno. Só que ela esqueceu o material dela na sala onde ela foi atacada. E o menino diz que vai voltar lá na sala pra poder pegar o material dela e ela poder usar esse material pra ativar o artefato, que é o controlador daquele bicho lá. Aí o moleque vai lá. Aí no meio do caminho aparece o cara que tentou matar a menina antes e matou os 2 guardas lá. Aí o que acontece? Mano, ele mete o cacete no cara, arrebenta o cara. Mano, o cara fica desesperado, ele ativa uma rede mágica lá, que é tipo uma barreira. Se alguém se aproximar, ele vai saber que a pessoa tá se aproximando. Aí ele ativa a rede lá. Ele fica se gabando, dizendo que se o cara chegar perto, ele vai saber porque a rede tá ativada. Só que tipo assim, quando ele ativa a rede, o cara já tava dentro da rede. O moleque desce esse maluco na porrada, aí joga ele lá pra dentro de uma sala. Aí quando ele entra nessa sala, ele vê uma porra de gente morta. Ele, caramba, viado, isso aqui era tudo da minha organização, tá todo mundo morto, mano. Quem matou foi o moleque. O moleque matou uma porrada de gente desse culto maligno e jogou nessa sala aí, deixou todo mundo sentadinho lá. E ele ficou lá em cima no teto olhando o cara. Mano, isso aqui parece filme de terror. Aí ele mata o cara. Aí ele volta lá na sala onde a menina foi atacada e procura o material que ela precisa. Aí aparece aquela menina da organização dele e ela explica pro moleque que o pessoal da organização dele já tá toda preparada lá, só esperando ordens dele pra poder agir. Aí o moleque diz pra ele esperar até a noite pra agirem, porque ele tá ajeitando uma forma de derrubar uma barreira mágica. E a menina fica surpresa porque o moleque já tá preparado. Então o moleque entrega o material da menina pra menina poder ativar o controlador daquele objeto mágico que fez a barreira. Aí ela consegue ativar o objeto e eles se preparam pra poder juntar o controlador e o objeto mágico pra poder cancelar a barreira. Aí ele chegou lá, vê o pessoal tudo junto lá, reunido com os moleques do colégio. Aí o que ela faz? Ela joga o controlador em direção ao objeto mágico. Aí desativa a barreira do que o objeto mágico tinha feito. Aí a menina vê que a magia dela voltou e ela chama o pessoal pra ir pra porrada. Ela mete os cacetes todo mundo junto com o moleque do colégio. Aí o moleque chega lá no estilo do Batman. Mano, esse moleque aqui é o Batman, só que com magia. Ele chega caindo do telhado com o maior estilo lá e diz: eu sou da Shadow Garden. Aí a galera dele também chega lá dizendo que é da Shadow Garden e mete o cacete de todo mundo do culto maligno lá. Só que tinha o seguinte: o líder do pessoal do culto maligno, ele faz uma sacanagem lá, que as lâmpadas aqui do colégio funcionam na base do gás. Bota um gás lá, acende lá e acende a lâmpada, né? Não tem nada de eletricidade aqui. Aí o que esse marginal fez? Ele aumentou o gás e tacou fogo. A escola começou a pegar fogo, porque saiu fogo de tudo quanto é entrada de gás. Aí o filho da mãe vai-se embora e começa a tacar fogo no mundo de livro lá, que devia ser da pesquisa sobre esse objeto mágico. Enquanto ele tá fazendo isso, o moleque tá lá na janela todo estiloso, lendo o livro, fazendo pose, e começa a perguntar por que o cara tá fazendo isso. E quem era esse vagabundo que tá fazendo isso? Era o pai da menina. Mano, era o pai da menina que tá fazendo isso. O cara parecia ser gente boa pra caramba. E ele que planejou tudo isso na escola da filha dele. E também foi ele que matou a mãe da menina. É porque assim, esse vagabundo, ele era um mestre na arte da espada. Ele era muito forte, era forte pra caramba, ganhou vários torneios. Só que ele contraiu uma doença. Aí ele descobriu que tinha um objeto mágico que podia ajudar a curar a doença dele. Aí ele achou a mãe da menina. E ele começou a financiar a pesquisa da mãe da menina com esse objeto mágico. Só que assim, a mãe da menina, ela queria dar o objeto mágico pro governo usar esse negócio todo aí.
E ele não queria isso. Ele queria a cura da doença dele. O que ele fez? Ele matou a mãe dela. O filho da mãe matou a mãe da menina. E a menina até hoje não sabe quem foi o assassino da mãe dela. Aí depois de saber tudo isso, sabe o que o moleque faz? O moleque disse, mano, bora terminar logo com isso aqui antes que alguém chegue pra nos atrapalhar. Aí eles vão brigar. Só que tipo assim, o moleque ele conseguiria derrotar o cara. Só que ele não queria revelar a verdadeira identidade dele. Então ele foi pra porrada com o cara, mas deixou o cara ganhar. O cara joga ele pra fora da janela. Aí o cara se vira, pensou que tava tudo resolvido. Aí ele olha de novo e tava lá o moleque, só que dessa vez vestido como líder da organização Shadow Garden. Aí o cara vai tentar ir na porrada com ele também. Dessa vez o moleque não pretende perder. Aí ele vai lá, pega o objeto mágico junto com o controlador, que quando ele tá com o controlador ele tem outra função. Além de fazer a barreira mágica, ele também pode curar a doença dele e deixar ele ainda mais forte. E ele vai pra cima do moleque se achando todo confiante. Aí o moleque desce o cacete nele, ou humilha esse vagabundo. Aí ele faz com ele a mesma coisa que o vagabundo fez com a mãe da menina. Furou os pulsos, o joelho e depois meteu uma espada no coração e virou. Mano, isso aqui foi lindo demais. Isso aqui foi lindo demais. Dá uma alegria no coração ver esse safado morrendo. Só que se acontece um problema, a menina tava atrás desse vagabundo. Aí ela acha ele aí, só que ela acha ele morto. E o moleque lá. Aí ela logo vê que foi o moleque que matou o cara lá, o safado. E o que me deixa indignado mesmo foi que esse animal não contou que esse safado matou a mãe dela. Ele não contou, ele diz assim, não é melhor que ela não saiba. Não é melhor nada, caramba, conta. A menina precisa saber. Aí ele vai se embora e deixa a menina lá chorando lá. E no dia seguinte, todo mundo acha que a organização do moleque foi a culpada por isso, porque o safado lá, o corno nojento, preparou tudo pra todo mundo achar que o responsável por tudo que aconteceu no colégio foi culpa da organização Shadow Garden. Ele fez até testemunho pra poder falar e testemunhar a favor, os caramba todo lá. Ele deixou as provas tudo dizendo que foi a organização do moleque que fez isso. E o moleque ficou preocupado com isso. O moleque tá nem aí, ele tá pouco se lixando se o pessoal pensa que eles são um vilão, que eles são um bonzinho. Ele não tá nem aí, ele quer só agir nas sombras. Pouco importa se o pessoal acha que ele é o vilão ou o herói da história. E o moleque encontra a menina tá querendo falar com ele porque ela quer se despedir, porque ela vai se embora estudar em outro lugar, porque com o conhecimento que ela tem agora, ela não é capaz de alcançar o objetivo que ela tem em mente. E ela fala qual é o objetivo pro moleque? Não, ela diz, é segredo, tá na cara qual é o segredo, né? Ela viu um safado matar o cara que ela chama de pai, e ela quer ir pra outro lugar pra ganhar mais conhecimento pra fazer um certo tipo de coisa. Tá na cara, né? Ela quer se vingar do safado que matou o papai dela, que o papai dela, na verdade, é um safado nojento e ela não sabe disso. Aí ela vai se embora. E é só isso, povo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê like, compartilhe e se inscreva no canal. E tchau.